Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez, Luiz Soares, para apresentar para vocês mais um vídeo técnico aqui no Ciência no Campo. Hoje nós vamos falar sobre a essencialidade dos nutrientes para as plantas. Você sabia que existe um conjunto de critérios muito bem estabelecidos que define a essencialidade de cada um dos nutrientes para as plantas? Esse critério ele foi estabelecido desde 1939 por dois pesquisadores, Arnold e Stout, e até hoje ele é utilizado como referência para que a gente possa entender sobre nutrição mineral. Afinal de contas, são três critérios bem simples. O primeiro deles significa que, para que aquele elemento seja considerado essencial, a planta não pode completar o seu ciclo, ela não é capaz de completar o seu ciclo sem a presença dele. Ou seja, na ausência completa do elemento, a planta não cresce, não reproduz, não desenvolve. O segundo critério significa que cada um desses elementos que são essenciais, ele precisa fazer parte de alguma estrutura ou algum processo metabólico vital. Ou seja, cada um dos processos metabólicos exigem alguns desses elementos e sem a presença desse elemento, esse processo não pode ser completado. Por fim, cada um desses elementos eles são únicos, ou seja, eles não podem ser substituídos. Isso significa que as funções são muito individuais e cada um deles tem funções muito específicas. Existem alguns exemplos bons para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, o níquel, a necessidade para a planta, ela é muito menor em relação ao nitrogênio, mas cada um dos dois são essenciais e essa planta precisa dos dois em quantidades diferentes para que ela complete o seu ciclo. Outro exemplo claro é que, por exemplo, o cálcio ele faz parte de estruturas da planta, na parede celular, enquanto que o potássio ele está presente na planta apenas na sua forma iônica, sem fazer parte de nenhuma estrutura, mas mesmo assim os dois são elementos essenciais. Agora, existem alguns elementos que nós chamamos de benéficos, ou seja, eles não cumprem esses critérios de essencialidade, mas na presença deles essas plantas apresentam alguma melhora em algum comportamento, em produtividade, alguma coisa nesse sentido. Em relação aos elementos benéficos, nós temos um exemplo muito clássico do cobalto, né? O cobalto ele é fundamental para a fixação biológica do nitrogênio em soja, mas essa planta de soja ela pode completar o seu ciclo na ausência do cobalto. É só ela absorver nitrogênio, né, de outras fontes do solo. Além do cobalto, né, que é um exemplo muito clássico, existem silício, sódio, selênio, alumínio, né, titânio, iodo, vanádio, que são também elementos que possuem efeitos benéficos. Ao longo dos outros vídeos, né, no nosso canal, nós vamos falar das funções de cada um desses e como eles se tornaram elementos benéficos para as plantas. Pronto, agora a gente já sabe o que são elementos essenciais e elementos benéficos. Vou deixar aqui para você uma lista de quais são os elementos essenciais. Nos macronutrientes nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, são os elementos derivados da água e do CO2, e nós temos os elementos minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Os micronutrientes, que são aqueles que as plantas precisam em menor quantidade, são 8. Nós temos ferro, manganês, zinco, cobre e boro, além de molibdênio, níquel e cloro. Pronto, agora a gente já sabe todos os elementos e eu te convido para seguir o nosso canal e acompanhar ao longo das próximas edições para que você tenha mais informações como essa.